Hoje temos a honra de entrevistar o pastor Alcenir, da Primeira Igreja Presbiteriana de Ritmo. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Ok. Pastor, a primeira pergunta é a seguinte: quando surgiu o seu interesse pelo trabalho religioso? É uma pergunta muito interessante e tem muita história nisso tudo aí. Eu lembro da minha infância. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais são presbiterianos. E eu lembro que todos os dias, pela manhã, o meu pai pegava a Bíblia grande dele, de capa de couro, encardida, lá no interior, e reunia todos depois do café da manhã para fazer o culto doméstico. Ninguém saía antes do culto doméstico, antes da oração. E eu fui preparado assim. Frequentávamos a igreja e eu era muito tocado pela palavra, pelas mensagens, pelos estudos de escola dominical, pelos estudos que eram feitos em casa com os meus pais. E eu lembro que isso foi construindo a fé em mim. Quando estava chegando à adolescência, eu estava convicto de que havia um chamado para o ministério na minha vida. Mas eu esperava que houvesse uma confirmação desse chamado. E então, naquela época, nós mudamos para uma cidade grande, para Belo Horizonte, e continuei os meus estudos, fiz vestibular, comecei meus estudos na universidade, e não tive essa confirmação Até o momento. até aquele momento. E qual curso que você estava cursando na faculdade? Eu fiz administração. Na realidade, eu fiz o curso de administração, o bacharelado, depois fiz o mestrado em administração pela Universidade de Brasília. Nesse período, eu me dediquei ao ministério. Existe, como muitos entendem, o ministério leigo, que não exige que haja uma formação acadêmica e o que nós chamamos de ordenação para o ministério. Então eu trabalhei muito na igreja, principalmente na área de louvor e também com grupos de mocidade. E foi um período tremendo na minha vida e eu fui me dedicar ao trabalho secular nesse período. Aí então houve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Aqui nós continuamos trabalhando na igreja. Nessa época nós já tínhamos 2 filhos e eles também são músicos. A minha mulher canta e nós participávamos, nós éramos um verdadeiro grupo de louvor, a nossa própria família. E nesse período, ao estar trabalhando com uma igreja em Atlanta, eu senti que o chamado para o ministério estava se confirmando. E aí então eu comecei a agir para que isso se concretizasse. Ok, uma história muito legal. Pastor, a segunda pergunta é a seguinte: como surgiu a ideia de mudar para os Estados Unidos? Sim, nesse período em que, antes de entrar para o ministério, que eu me dediquei ao trabalho secular, nós trabalhamos para o governo brasileiro e aí nesse período de vir para os Estados Unidos eu já não trabalhava mais com o governo brasileiro, mas a minha mulher sim, e ela foi removida para trabalhar nos Estados Unidos, especificamente no Consulado do Brasil em Atlanta, e eu acompanhei e vim parar nos Estados Unidos. Já era a confirmação, né? Já era o encaminhamento de Deus para um ministério específico, num lugar específico. Ótimo. Bom, pastor, a próxima pergunta, essa é uma pergunta que com certeza ela dá uma amplitude para você dar uma resposta bem interessante. Fale um pouco sobre a experiência de ser um missionário em uma comunidade de imigrantes no exterior.
Sim, como você disse, é uma pergunta que envolve uma abrangência muito grande. Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar tão amplamente, mas nós encontramos muitos desafios, né? Todos nós conhecemos a maneira como a maioria dos imigrantes vem para trabalhar nos Estados Unidos. E seria importante nós avaliarmos qual a motivação das pessoas antes de tomar a iniciativa de vir para os Estados Unidos. Eu acho que a resposta é muito simples. A maioria vem para cá em busca de melhorar de vida. E para alcançar isso, eles enfrentam todo tipo de adversidade. Não é necessário entrar em muitos detalhes das dificuldades que tem para ter acesso aos Estados Unidos, para chegar aqui, não é? E então a gente fica sabendo de muitas histórias que deixaram as pessoas muito machucadas. E quando nós trabalhamos com os imigrantes, nós vamos conhecendo essas histórias, vamos sabendo das feridas que as pessoas foram acumulando na vida até chegar aqui. Essas feridas, elas vieram do Brasil com essas pessoas ou são feridas novas que se adquiriram aqui, ou talvez uma combinação dos dois? Eu acredito que deve ser uma combinação dos dois, mas um grande grupo, na realidade, adquire maiores feridas aqui. Olha só, tem pessoas que vivem uma vida normal no Brasil, não digo em termos de questões financeiras, mas em termos de relacionamentos familiares, com amigos, etc. E quando chegam aqui, eles mudam completamente. Por exemplo, casais. Casais costumam vir do Brasil, vivendo regularmente, e ao chegarem aqui, o casamento se desfaz. Se deslumbram com alguma coisa, talvez? Eu acredito que sim. E eu acredito também que a questão da melhora da renda, da facilidade de levar uma vida mais farta em termos financeiros, eu acho que isso mexe um pouco com o emocional das pessoas. E principalmente com relação àquilo que elas gostariam de ter na vida, de viver na vida. Não é? Então, a gente, de vez em quando, tem conhecimento de histórias novas nesses aspectos. E muitas pessoas, às vezes, não entendem por que essas coisas estão acontecendo. E é nesse conflito todo, na dor originária dessas feridas que as pessoas vão acumulando pelo caminho afora, é que entra o trabalho pastoral, entra o papel da igreja. A igreja tem um papel de família aqui nos Estados Unidos. De agregar, de manter. De receber, de agregar, de dar o ombro, de sentar um ao lado do outro, de comer juntos, de festejar, de celebrar, né? A igreja tem muito essa função. E a gente vê que os resultados são grandes, porque as pessoas se juntam à igreja e elas não saem, elas ficam lá, porque passa a fazer parte da vida dela, torna-se uma família. Eu estou falando dessa forma, olhando para a questão humana, certo? Então, a igreja funciona como uma comunidade. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual,
papel da igreja ainda é mais profundo ainda, mais forte, mais tocante, porque as pessoas quando estão passando por dificuldades, quando as pessoas estão feridas, elas sentem mais necessidade de Deus. E quando elas se achegam, quando elas se reúnem conosco e que vai sentindo a mão de Deus trabalhando a vida delas, elas vão se sentindo reconfortadas, reconstruídas, transformadas. E então elas passam a fazer parte não de uma comunidade como uma família humana exclusivamente, mas como a família de Deus. Então, a nossa igreja nós consideramos como uma família. Há um slogan da nossa igreja que diz: uma família, muitas faces. Aqui é o lugar onde as pessoas se reúnem como família. Pastor Alcinir, muito obrigado pelo privilégio e a honra de ouvir suas palavras, e a Brasilbet, em nome de todos os ouvintes, de nossa audiência, o nosso muito obrigado. E por favor, continue com esse trabalho belíssimo que você vem realizando com a nossa comunidade. Bem, muito obrigado. Eu realmente estou agradecido e estou à disposição para no futuro o que vocês precisarem de nós. E quero acrescentar que as nossas portas estão aqui, como as portas de uma grande família, para recebê-los também. Muito obrigado, pastor.